Olá, hoje eu vou contar para vocês a história de um psicopata, um rapaz que durante anos fingiu, enganou suas esposas e cometeu atos terríveis, apenas para receber a indenização do seguro. Vocês vão acompanhar comigo a história de Malcolm. Vamos lá? Essa história vai te deixar de boca aberta. Essa história é muito parecida com aquela história do golpista do Tinder, mas é uma história muito antiga, né? Porque nem existia Tinder ainda. Você vai se arrepiar com as loucuras que esse rapaz, o Malcolm, fazia. O nosso personagem central, o Malcolm, ele nasceu dia 18 de abril de 1959, na Inglaterra. Ele era um rapaz inglês, então. O Malcolm era filho de Alexander Webster. Esse rapaz, ele era um policial, ele trabalhava na polícia e a mãe dele também, a mãe do Malcolm também trabalhava na polícia. E ele era um policial desses bem influentes, ele tinha um cargo bem alto na polícia e vocês vão ver que futuramente isso vai interferir e muito na nossa história. Vamos acompanhar. O Malcolm tinha um irmão gêmeo, ele era gêmeo, só que a família dele não gostava muito dele. Ele era o filho menos querido, o Malcolm era o filho mais desprezado. O Alexander, o pai dele, gostava dos outros filhos, mas do Malcolm não tanto. E o Malcolm sentia isso, ele sentia falta ali do pai, de atenção, e ele queria fazer de tudo para chamar a atenção do pai. Só que o pai era uma pessoa muito bruta e severa. Se eles estavam reunidos na mesa de jantar, os meninos só poderiam falar se o pai autorizasse. Era uma criação muito rígida e muito fria, que esse rapaz dava tanto para o Malcolm como para os irmãos dele. Eu vou trazer uma curiosidade aqui sobre o pai do Malcolm. Era algo bem estranho, um hábito que ele tinha. Se ele fosse usar o banheiro, todos os integrantes da casa tinham que sair da casa. Se tivesse frio, se tivesse chovendo, enfim, não poderia ficar ninguém na casa enquanto ele estava usando o banheiro. Eu nunca ouvi falar de alguém que tem esse hábito, mas o pai do Malcolm tinha. E ele não estava nem aí se estava frio, se os meninos iam ficar lá fora, no tempo. Ele tinha esse hábito. Se ele entrasse no banheiro, todos tinham que evacuar a casa. Para você ver aí como é que o pai dele era. O pai dele era bem rígido e tinha umas manias bem estranhas. A infância do Malcolm foi muito difícil. Crescendo aí com esse pai que não gostava muito dele, só dava atenção para os irmãos, ele tinha que chamar a atenção de alguma forma. E a forma que o Malcolm encontrou de chamar a atenção foi na escola. Ele dava muito trabalho na escola, então ele começava a fazer muitas traquinagens na escola e ele era conhecido por uma traquinagem particular. É uma mania de brincar com fogo, isso mesmo, isqueiro, fósforo, ele ficava brincando com fogo e gostava de atear fogo nas coisas. Vocês vão ver que desde os 6 anos ele gostava de fazer isso e quando ele fica mais velho, vamos acompanhar. E não era só com o fogo que o Malcolm mexia, não. Ele também tinha uma outra mania muito peculiar, digamos assim. Em qualquer situação que o Malcolm não se sentia confortável, o que ele fazia? Fingia que estava doente. Falava, ai minha cabeça está doendo, ou se não, ai estou sem ar, estou sentindo falta de ar. Ele sempre inventava algum tipo de doença ali, quando ele se sentia acuado. Por exemplo, quando a professora perguntava para ele alguma coisa da matéria, enfim. Por exemplo, se ela perguntasse para ele qual é a fórmula de Bhaskara, e ele não soubesse, ele ia falar, ai, minha cabeça está doendo minha cabeça, não consigo respirar, e inventar alguma coisa ali, para poder escapar das perguntas, enfim, da situação constrangedora que ele estava passando. Então era uma mania que ele tinha, se fingir de doente. Mania bem estranha. Colocar fogo em coisas e fingir ali que estava passando mal. E assim ele conseguia ganhar muita atenção, a atenção das mães, das professoras, a atenção de todos que conviviam com ele. Mas era um menino muito difícil de lidar. Além disso, o Malcolm também era muito mentiroso. Ele tinha compulsão por mentir. Mentia descaradamente, inventava histórias, sempre... Além de fingir que estava passando mal, que estava doente, ele mentia também sobre coisas diversas, mentia sobre tudo, ele era muito mentiroso. Então a gente vê que desde criança esse rapaz tem algum problema. Então, Malcolm cresceu, com 17 anos ele conseguiu um emprego, estava trabalhando, tinha se formado já na escola, com muita dificuldade, porque ele foi muito mal na escola, mas estava ali, tocando sua vida. Então ele arrumou uma namorada que era filha do chefe dele. Estava namorando com a moça e ela ficou grávida. Imagine você que a moça ficou grávida. O Malcolm não sabia o que fazer, ficou desesperado e obrigou ela a fazer um aborto. Ela então cedeu às pressões do Malcolm
e realizou esse aborto. Com 17 anos, o Malcolm já estava envolvido nesse tipo de problema. E o pai dele acabava passando a mão na cabeça dele. Então, nessa situação, Então, você vê que com 17 anos, o Malcolm já estava envolvido em diversos problemas. A moça, enfim, acabou abortando mesmo e ele não teve esse filho. O tempo passou, o Malcolm com 20 anos, então, resolveu viajar e foi morar fora. O Malcolm foi morar em Abu Dhabi. E lá ele conseguiu um emprego, imagine você, como enfermeiro. Isso mesmo, o Malcolm estava cuidando de pessoas agora, como enfermeiro. E lá ele era responsável pela seção da pediatria. Então ele era um enfermeiro pediatra, cuidava de crianças recém-nascidas. E nas mãos do Malcolm aconteceu uma coisa muito rara, algo que nunca acontecia. Aquele hospital que o Malcolm trabalhava era um hospital grande, um hospital com recursos. E imagine você que 3 crianças, não uma só não, 3 crianças, 3, isso mesmo, morreram nas mãos do Malcolm por parada cardíaca. Parada cardíaca em crianças recém-nascidas é coisa muito rara de acontecer. E nas mãos do Malcolm foram 3 seguidas. Já podemos ver aí o caráter do Malcolm. Malcolm com certeza estava envolvido, apesar de não ter sido provado que ele estava envolvido na morte das crianças. Foi muito estranho aquilo, jamais acontecia isso. E logo 3 na sequência, é claro que o Malcolm perdeu o emprego, e para abafar esse caso lá, isso foi em Abu Dhabi, onde ele estava morando. E para abafar o caso, quem entrou em ação? O papai dele. É isso mesmo, meus amigos. O pai do Malcolm acabou utilizando a sua rede de influências que ele tinha e abafou, colocou panos quentes nesse caso, e o Malcolm acabou vindo de volta para a Inglaterra. Ele conseguiu voltar sem responder criminalmente pelos atos. Mas aquelas 3 crianças, com certeza, sofreram nas mãos do Malcolm. O que se imagina é que o Malcolm injetou insulina nas crianças, uma quantidade muito alta. E provavelmente ele já estava começando ali a fazer alguns testes sobre como matar pessoas. Com certeza foi isso. O Malcolm então volta para a Inglaterra e resolve ir morar na Escócia. Em 1991 ele encontra Clary Morris. Clary Morris seria ali a primeira esposa de Malcolm. Então ele encontra com ela, os dois se apaixonam e eles resolvem se casar. Eles se casaram rapidamente, foi tudo muito rápido. Eles se conheceram, se apaixonaram e já logo se casaram. Na Escócia mesmo, onde eles estavam morando. Então os dois foram morar juntos e o Malcolm tinha um problema sério com dinheiro. Ele gastava dinheiro como se não houvesse amanhã. Malcolm não tinha apego. Ele pegava o dinheiro que ele recebia no emprego dele. Lá na Escócia também ele foi trabalhar como enfermeiro. E o que ele ganhava, ele torrava. E a esposa dele achava isso muito ruim. Enfim, eles não conseguiam progredir na vida porque ele torrava todo o dinheiro que ganhava no seu emprego. E a esposa do Malcolm, a Claire, ficou muito decepcionada com ele. Ela chegava nele, conversava com ele, eles faziam planos, mas na sequência o Malcolm já abandonava tudo, voltava a gastar dinheiro. E a Claire ficava muito triste com isso, muito triste porque ela não sabia como que eles iam progredir na vida, como que eles iam crescer, com o Malcolm gastando com besteiras como ele vinha fazendo. E o mais engraçado é que quando a Claire ia falar pro Malcolm que ele estava gastando dinheiro com bobagem, sabe o que eles faziam? Ele ia lá, comprava um presente para Claire e dava para ela. Ela falava, poxa, mas eu falei pra você que você tá gastando dinheiro com bobeira, você vai comprar mais coisa pra mim? Só que aí depois ela acabava se sentindo culpada, porque era um jeito dele mostrar ali que gostava dela, né? Era como ele sabia fazer, era gastando e comprando coisas supérfluas, mas enfim. Era a forma dele de demonstrar que amava a Claire ali, naquela situação, naquele jeitinho dele ali de ser. Só que o Malcolm não gostava de ficar levando bronca da Claire. Ele queria gastar o dinheiro dele sem ninguém interferir. E foi aí então, pessoal, que o Malcolm teve uma ideia nefasta. O que ele começou a fazer? Ele começou a drogar a Claire. Começou a colocar remédio para ela ficar meio grogue. E assim a Claire ia tomando aqueles remédios, sem saber que era remédio, claro, porque ele escondia na água, no suco, dava para ela. Ele começou a drogar ela secretamente. E ela ia se sentindo cansada, ela não entendia. Falava, poxa vida, eu não fiz nada, eu tô cansada. E ela falava para ele, ela reclamava pro Malcolm, falava, Malcolm, você que é enfermeiro, o que pode estar acontecendo comigo? Eu não tô entendendo.
Ele falava, não, não, fica tranquila. Isso é alguma virose que você está tendo. E a Claire se sentia sempre cansada, ela ficava muito fadigada, não tinha ânimo para fazer nada, só queria ficar deitada. Mas isso era devido ao efeito dos remédios que ele estava dando para ela, sem ela saber, é claro. Foi aí que o Malcolm resolveu levar as coisas para um patamar diferente. Vamos ver agora o que o Malcolm tinha na cabeça dele. Aquelas drogas, aqueles sedativos que ele estava dando para Claire, estava dando certo, porque o Malcolm estava podendo gastar o seu dinheiro que a Claire não tinha nem forças para reclamar. O Malcolm ficou animadinho, porque ele podia fazer o que ele quisesse e a Claire não iria interferir mais. A mulher não conseguia nem levantar da cama, estava sedada. Ela estava tomando sedativos fortes, diazepam e tamezepam, remédios fortíssimos que deixavam ela inconsciente. Essa situação da Claire foi se arrastando por dias, semanas, ela se sentindo muito mal, não entendendo porquê, e o Malcolm então resolveu levar seu plano para um outro patamar. O que o Malcolm pensou? Eu vou contratar diversos seguros de vida em nome dela e depois vou fazer algo com a Claire. Então ele foi e contratou não um, nem dois, nem três. Ele contratou 12 seguros de vida, isso mesmo, 12 seguros em nome da Claire. Foi em diversos bancos, seguradoras e contratou 12 apólices de seguro para sua mulher sem ela saber. O Malcolm já estava planejando alguma coisa aí. Você se lembra que ele já tinha matado criancinhas lá atrás. Então ele não é flor que se cheira, não. O que o Malcolm resolveu fazer? Olha o plano dele. Ele chamou a Claire para dar um passeio, ela falou, tanto faz, ela não conseguia nem raciocinar direito. Ele falou, vamos num piquenique, fazer um piquenique. A mulher entrou no carro, no banco de trás, e ele foi no banco da frente. Claro, dirigindo, né? E na estrada, então, ele começou a falar, nossa, o carro tá sem freio, não tô conseguindo frear o carro. Ele colidiu com uma árvore e rapidamente ele tirou o cinto de segurança, saiu do carro, algumas pessoas passaram em volta e falaram, nossa, tá tudo bem com você? Ele falou, não, tá tudo bem comigo. E as pessoas perguntavam, tinha mais alguém no carro? Precisa de ajuda? Ele falou, não tem mais ninguém, eu tô sozinho. Só que era mentira. A Claire estava dentro do carro, drogada. E o que ele fez, na hora que as pessoas saíram de perto ali dele, ele ateou fogo, jogou gasolina no carro e ateou fogo no carro, com a mulher dentro do carro. É isso mesmo. Infelizmente, ela veio a falecer nesse acidente. E como foi um acidente, a polícia, assim que chegou, fez a perícia, identificou que a explosão do carro foi devido ao acidente. Então o Malcolm não foi culpado de nada, não recebeu nenhuma punição, mas ele recebeu uma coisa, recebeu o dinheiro dos 12 seguros que ele tinha feito para a mulher. Então a Claire, pobre Claire, esposa dele, perdeu a vida, mas o Malcolm recebeu uma bolada em dinheiro, muito dinheiro. Afinal, eram 12 apólices de seguro. E ele ficou feliz da vida, rico. Ninguém desconfiava que ele havia ateado fogo no carro. Então ele se safou, recebeu o seguro tranquilamente e foi gastar o dinheiro. Isso ele era bom de fazer, torrar o dinheiro. O que ele fez? Comprou um iate e começou a viver uma vida de solteiro. Uma vida de solteiro, gastou com mulheres, começou a torrar aquele dinheiro. Torrar. E era muito dinheiro, e afinal eram 12 apólices que ele tinha conseguido. Então ele gastou todo aquele dinheiro, comprou um iate. Imagine só. E quando acabou o dinheiro, o que ele pensou? Preciso de mais dinheiro. Mas como ele conseguia dinheiro? É isso mesmo. Precisa arrumar uma segunda esposa para já fazer isso novamente, fazer esse golpe do seguro de novo. Então o nosso amigo Malcolm vai atrás da segunda esposa para aplicar mais um golpe. Em maio de 1996, então, ele encontra Felicity. Felicity era uma mulher que se apaixonou por ele. Ele, um playboy, passando a impressão de que tinha muito dinheiro, mas na verdade ele estava falido já, porque já tinha gastado todo o dinheiro do seguro de vida. Então a Felicity se apaixona por ele, gosta muito dele, e ela tinha bastante dinheiro também. Então ela se apaixona por ele e eles casam rapidamente. Quem não gostou muito do Malcolm foi o pai da Felicity. Ele já percebeu que tinha algo estranho naquele rapaz, mas enfim, a filha estava apaixonada, então o pai consentiu com o casamento, mesmo porque não tinha muito o que ele fazer. Eles se casaram e dessa vez foi diferente. Dessa vez, no primeiro dia, já na lua de mel, o Malcolm já começou a dar os sedativos para a nova esposa. Ele já casou na intenção de matar a pobre coitada. Esse Malcolm já tinha a maldade no pensamento.
Então a Felicity começa a sentir os mesmos sintomas que a esposa anterior, que é a Claire. Ela fica mal também, sem forças para fazer nada. Enfim, eram os mesmos efeitos do remédio anterior, que ele havia administrado para a esposa anterior. E a Felicity começa a reclamar: Malcolm, eu estou passando mal, estou me sentindo muito mal. E ele, como enfermeiro, dá a mesma resposta que deu para a esposa anterior. Ele já tinha ali todo um plano, já tinha inclusive executado na primeira esposa e já estava executando na segunda. Falou: não, Felicity, fica tranquila, isso aí é virose, como ele sempre falou. E não deixava ela ir ao hospital, ao médico. E a moça vivia uma vida infernal, uma vida de náuseas, passando mal sempre, por conta, claro, dos remédios. Só que uma notícia acabou com os planos do Malcolm. A Felicity falou para ele que estava grávida. O Malcolm, ao invés de ficar feliz com aquela notícia, uma notícia boa, ele ficou possesso, ele ficou muito nervoso, irritado. Falou: mas a gente não planejou nada, por que você ficou grávida? Brigou com a Felicity, porque agora ele não ia poder levar o plano dele à frente. Ele não ia ter coragem de matar a mulher grávida de um filho dele. Então ele teve que adiar por alguns meses, digamos por 9 meses, o plano que ele tinha traçado inicialmente. Mas o Malcolm continuou drogando ela, a gestação toda ela passou drogada. A mulher nem imaginava que era por conta dos remédios que o Malcolm estava dando para ela que ela estava se sentindo daquela forma. Mas era, meus amigos, era assim. Ele estava acabando com a vida daquela mulher e mesmo grávida, ele vinha aplicando aqueles remédios tarja preta para ela se sentir mal e ficar naquele estado vegetativo. Esse Malcolm era um rapaz muito maquiavélico. Os meses se passaram e depois de 9 meses o filho do Malcolm nasceu. Só que neste período coisas estranhas aconteceram. Você se lembra que ele gostava de brincar com fogo lá na escola? Então, a casa que eles moravam pegou fogo. Olha que curioso. Pegou fogo e ele recebeu, como por mágica, o prêmio do seguro da residência dele. A residência dele estava segurada, pegou fogo e ele recebeu um bom dinheiro ali por conta do incêndio que ocorreu na residência dele, na casa dele. Mas não foi só esse incêndio na casa dele, não. Tinha um outro armazém que ele tinha também, que ele tinha coisas guardadas. Lá eles têm eles alugam, né, esses locais para guardar coisas. E como mágica, misteriosamente, a unidade dele que ele tinha alugado nesse armazém também pegou fogo. Queimou tudo e a empresa foi obrigada a ressarcir ele com um valor muito alto em espécie. Então deu um dinheiro muito grande para ele também. 2 residências pegando fogo simultaneamente. Simultaneamente não, mas num pequeno espaço de tempo. Estranho, não é? Curioso. Mas tudo tinha o dedinho de Malcolm. Então depois que eles receberam o prêmio da seguradora, eles resolvem se mudar da Escócia para Nova Zelândia. Malcolm muda-se com Felice e seu filho para Nova Zelândia. E como mágica, a casa de lá também pegou fogo. Lá na Nova Zelândia também pegou fogo a casa e o Malcolm também recebeu o dinheiro da seguradora de novo. Impressionante, impressionante. Ninguém puxava o passado dele. Enfim, é de dar raiva essa história, de dar raiva. Porque o Malcolm ele agia, ninguém percebia o que estava acontecendo. Mas não foi só isso que aconteceu, não. Tem mais coisa aí. Vocês se lembram que o plano do Malcolm é matar a Felicity para ganhar o dinheiro do seguro novamente. Então ele chama ela para eles irem em algum local de carro, ela fala tanto faz, porque ela estava se sentindo mal, enjoada, enfim. Ela entra no carro e eles vão. E aí na estrada ele começa a falar: olha só, o volante está mole, ai meu Deus, o volante está ruim. E ela pega, segura no volante e fala: não tem nada de ruim com o volante, está normal. E aí o que ele faz? Ele encosta o carro e começa a falar: ai meu Deus, ai tô sem ar, tô sentindo falta de ar. Começa a simular que ele estava tendo um ataque do coração. É isso mesmo, igual ele fazia quando era criança. Começa a simular ali que estava passando mal, e aí eles acabam indo para o hospital. Chegando lá, os enfermeiros fazem alguns exames com ele e verificam que o rapaz estava normal, enfim, não tinha nada, ele só estava simulando igual ele fazia na escola, quando ele era pequeno. No outro dia, então, o Malcolm chama a Felicity para fazer um piquenique. Fala: vamos fazer um piquenique? Eles entram no carro e no porta-malas do carro, imagine vocês, tem um galão cheio de gasolina, que ele já está pensando em fazer da mesma forma que ele fez anteriormente. Só que dessa vez o plano dele não vai dar certo, porque o pai da Felicity
já estava meio que se ligando nos truques do genro. Já percebeu que ele era um rapaz que não era muito certo e que queria fazer mal para a filha dele. E ele de alguma forma percebe aquilo e liga para Felicity e fala: minha filha, onde você está? Ela fala: tô com o Malcolm. Fala: vem para cá agora, para minha casa agora. E a Felicity não entende nada, fala: mas meu pai, o que você precisa? A Felicity acaba não entendendo nada, mas fala: Malcolm, a gente precisa ir para casa do meu pai agora porque ele tá me chamando, ele precisa falar comigo, é algo urgente. E eles vão para lá. Chegando lá, o pai da Felicity tem uma notícia bomba. Ele fala: minha filha, o seu marido transferiu todo o seu dinheiro da sua conta para a conta dele. E fala isso para os dois. Ele, enfim, olha para a cara do sogro, o Malcolm, né? Olha para a cara do sogro e, sem dizer nada, vai embora. O que ele faz? Ele foge. É isso mesmo. Ele estava roubando a mulher. Por sorte, o sogro acabou descobrindo isso. E depois o sogro também percebeu que era ele que estava fazendo mal para a filha. Então, graças ao sogro aí, a Felicity escapou da morte. E o sogro sabia que ele queria matar ela porque ele havia descoberto que ele tinha feito vários seguros de vida, igual ele fez com a esposa anterior. O Malcolm havia feito vários seguros de vida que ele era o beneficiário se porventura a sua esposa Felicity viesse a falecer. Igualzinho da outra vez, igualzinho. Então o pai da Felicity descobriu isso e por isso ele conseguiu salvar a vida da filha a tempo. E o Malcolm, o que fez? Foi embora e fugiu. Foi embora, fugiu para Nova Zelândia. Assim que ele pôde, ele pegou o avião e partiu para Nova Zelândia. Fugiu da Escócia o mais rápido possível. Claro que a Felicity denunciou ele para a polícia. E mais uma vez, quem ajudou o Malcolm a escapar? Papai. O pai dele novamente, como ele era policial envolvido, esse rapaz não era do bem. Esse pai do Malcolm. Ele acabou passando panos quentes novamente para o filho e a polícia da Escócia não conseguiu prendê-lo. E como ele havia ido embora, a polícia perguntou para Felicity se ela queria que ele voltasse, que eles pedissem a extradição dele de volta para a Escócia para poder ser julgado lá, ou se ela preferia que o passaporte dele fosse cancelado e ele jamais pudesse pisar novamente na Escócia. A Felicity imaginou que se ele voltasse, o pai dele ia ajudar ele e ele não ia ir preso. Então ela preferiu que o passaporte dele fosse cancelado. Então eles cancelaram o passaporte e ele jamais poderia pisar novamente na Escócia. Bom, vocês devem estar pensando que agora é fim da linha para o Malcolm. Ele não vai mais poder aplicar esses golpes em ninguém, não é? Pois é, não foi bem assim que aconteceu. O Malcolm na Nova Zelândia continuou vivendo lá. E um fato curioso é que a Felicity não quis dar o divórcio para ele. Ela quis continuar casada para que ele não pudesse casar com uma terceira pessoa e aplicar o golpe novamente. Bom, como eles estavam morando na Escócia, ele não poderia voltar para a Escócia, teoricamente ela estava segura lá. Então ela ficou na Escócia, mas casada com o Malcolm para proteger uma terceira pessoa que ela nem sabia quem poderia ser. E essa terceira pessoa, infelizmente, apareceu. Apareceu mais uma pessoa na vida de Malcolm. A próxima vítima de Malcolm era uma mulher chamada Simone, uma mulher de 41 anos que trabalhava em um hospital na Nova Zelândia, onde o Malcolm conseguiu um emprego novamente. Então o Malcolm estava trabalhando de novo em um hospital, agora na Nova Zelândia, como enfermeiro. Ele trabalhava com essa mulher, a Simone, e ela se apaixonou pelo rapaz. Ele tinha uma boa lábia, né? Então ela se apaixonou por ele perdidamente e ele ficava dizendo para ela que iriam se casar em breve, só que ele não podia casar com ela, porque ele já era casado. Mas essa parte ele não contou para Simone. E sabem como que ele conseguiu a atenção da Simone? Ele começou a fingir que estava com câncer. Isso mesmo, ele raspou a cabeça e fingiu que estava fraco, debilitado, pediu ajuda para Simone, a Simone foi tendo compaixão pelo rapaz que estava doente, se apaixonou e é assim que ele conseguiu conquistar a moça, fingindo que estava doente em fase terminal. E não foi só isso não, a Simone tinha algumas posses, dinheiro, ele foi extorquindo ela, pedindo dinheiro para ela, para poder ajudar no tratamento, e tentou convencer a mulher a transferir todas as posses dela para ele. Pois não sei o que ele disse para ela, mas ele disse, imagino eu, que estava em fase terminal, que ela poderia transmitir para ele, porque na verdade ele não ia tomar posse disso porque ele já estava morrendo. Deve ter sido isso que ele falou. As fontes não deixam claro, mas imagino eu que foi isso aí que ele falou para ela e ela acabou fazendo isso. Só que a polícia da Escócia, de longe, ela estava monitorando os passos dele lá.
os passos dele na Nova Zelândia. Só que a polícia não tinha prova suficiente para poder alertar a Simone. Então, se eles só falassem de boca para ela, ela não ia acreditar naquela história. Então, eles ficaram só monitorando de longe até conseguir alguma prova concreta para poder alertar aquela mulher que ela estava caindo em um golpe, que o Malcolm era um golpista, tal qual o golpista do Tinder, daquele filme, daquela série famosa na Netflix. A polícia então foi juntando fatos e eles estavam monitorando o Malcolm, então eles juntaram bastante material e quando eles conseguiram algumas provas, eles foram falar com a Simone para alertar ela. Ela no começo hesitou, falou que não era possível, que aquele rapaz era o amor da vida dela. Mas depois ela foi juntando as coisas e caiu em si. Ela percebeu que o Malcolm estava agindo de má fé com ela e que provavelmente ia dar um jeito de se casar com ela e depois matá-la. Ela ficou estarrecida, ficou pasma. Como pode um rapaz se fingir de doente, numa doença terrível, em fase terminal, só para aplicar um golpe? Aquilo era muito triste. Ele não era um ser humano, Malcolm. Era um bicho, pior que isso. Mas apesar de todas essas provas que a polícia reuniu, eles não tinham como prender o Malcolm. E como a polícia não poderia fazer nada contra o Malcolm, o que eles fizeram? Reabriram as investigações do falecimento da primeira esposa, da Claire. E aí, depois de alguns tempos, meses, eles conseguiram finalmente... Para vocês terem uma ideia, a polícia levou 5 anos para conseguir juntar provas e finalmente conseguir prender o Malcolm. O julgamento dele foi um julgamento extenso, muito extenso. Foi o julgamento mais extenso da Escócia. Nesse julgamento, então, o Malcolm foi considerado culpado pela morte da primeira esposa da Claire e a sua pena foi a prisão perpétua, com possibilidade de revisão de pena depois de 30 anos. É isso aí, finalmente o Malcolm, aquele incendiário maluco, está preso e não vai mais poder causar mal a ninguém. A gente percebe claramente que o Malcolm tinha uma única intenção: ganhar dinheiro. Ele não era um serial killer, não era um maníaco. O que ele tinha era sangue frio e um desejo de ganhar dinheiro a qualquer custo. Esse foi o caso de Malcolm Webster. Se você gostou do caso, clique no joinha, isso me ajuda bastante. Se inscreva no nosso canal também para mais casos como este. Muito obrigado.